Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar de tecnologia, vai ter música e vamos falar de saúde. Os nossos convidados são Ilessi. A Ilessi ela é uma cantora, uma compositora, que está lançando seu novo disco, Mundo Afora Meada. Guimarães Rosa, pura, é isso? E nesse disco ela está trazendo jovens compositores da música brasileira e a interpretação dela também é muito nova. Prazer em ter aqui, Ilessi. Obrigada, prazer é meu. Nós estamos com Michele Fernandes, que é formada em Relações Internacionais e em Comércio Exterior. Ela é uma empresária, ela trabalha na área de importe, export e logística e ela vem nos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho. Ótimo esse assunto. Obrigada, importante. Né? Estamos com Theo Mendes, que é aluno de desenho industrial aqui da PUC do Rio de Janeiro, e ele lançou com outros 3 amigos, ele é o mais velho, o aplicativo Fake Off, que é para combater as notícias falsas, coisas muito úteis hoje em dia, né, Theo? Sim, claro. Vamos ter acesso a esse aplicativo, já já. Estamos com Camila Pupi, que é neurologista, e ela vai nos explicar o que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença rara, que vem crescendo, associada ao vírus da Zika e da chikungunya também. Ou seja, a gente não desconfiava que esse vírus era tão terrível, né? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai descobrir. Maravilha. Obrigada, doutora. Obrigada. E Camila Abreu vai explicar tudo a respeito do programa de hoje. Tem umas coisas diferentes? Isso, Vera. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Hoje a dinâmica do programa é um pouco diferente. Como o programa é gravado, nós já selecionamos previamente as perguntas para os nossos convidados, que eu tô com elas aqui e vou repassar para eles durante o programa. Então, mas você aí de casa pode participar também mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. A gente vai estar monitorando também durante o programa quando ele for exibido. Então é isso. Assistam, participem e divirtam-se. Maravilha. Vamos pedir então para ele se mostrar a linda música. Vamos O nessa. que vai ser? Eu adorei o disco. Ai, que bom. Muito Feliz. linda. Todo mundo gosta. A música lá. chama Olha, Negro está- Sangue, Ah, é do Diogo Cili, em parceria com Renato Frazão. é muito linda. E o seu músico? Vovô Bebê, que tá gravando, gravou comigo no disco e participou do show de lançamento também. Maravilha. Com vocês, então. Pode ir. Vai lá, Ilessi. Não dura mais um século essa sanha que deixa o ar infecto no mangue da terra revirada nas entranhas, aceita extinguirá o negro sangue. E a malta que insurrecta reclama o bálsamo de sal, esse melaço, quando cuspir do mar a preta lama, adorará um Deus feito de aço. Ai, São João, a fogueira tá queimando. Ai, São João, a fogueira tá queimando. Olha que braseiro, olha que fornalha. Olha o óleo, São João. Ai, São João, a fogueira tá queimando. Ai, São João, a fogueira tá queimando. Olha que braseiro, olha que fornalha. Olha o óleo, São João. Olha o óleo, São João. Olha o óleo, São João. Olha o São João. Olha o São João.
você nasceu cantando, mas você tem maior estudo, né, Ilessi? Mas eu nunca consegui manter com muita regularidade, assim, por esses problemas dos brasileiros. Aqueles problemas Aqueles que a gente problemas, quase não conhece. Pois é. Então, eu acho que o meu processo de estudo principal foi a audição mesmo. Eu ouvi muita música em casa, ouvi Porque teu imitar pai é os compositor, meu pai- aí conta. O que ele ficava ouvindo? Porque isso determina o que a gente ouve, né? Meu pai Ele é compositor também? ele é compositor. Ele começou com um grupo de rock. Tinha um grupo chamado Os Magníficos, e eles participaram de muitos programas de TV, de rádio. Então, meu pai tem um gosto muito eclético mesmo, né? Eu ouvi de tudo em casa, tanto Hermeto, Egberto, Egberto Gismonti, Carole King, Beatles A e geração Caetano, toda Gil, dele, tudo, sem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de E preconceito. que é uma assim. geração ótima, uma música ótima É. também, né? E aí você, desde cedo, você sempre cantou. Eu não lembro de um momento em que eu pensei assim, algo me despertou e, quero ser Não, era cantora. assim, né? Sempre tive Mas essa olha vontade. só, esse disco ele é muito particular. As músicas são muito particulares, elas são muito bem escolhidas e elas são todas inéditas, basicamente. Sim. Né? E alguma é tua? Não. Pois esse Desse disco, projeto, né? esse disco seria um disco único chamado Mundo Afora, e a gente acabou tendo que dividir em 2 projetos. Aí criamos essa ideia de subtítulos para cada um dos discos. Então esse primeiro chama Mundo Afora, meada. Mundo Afora, meada. E aí a minha música vai entrar no próximo disco, que vai se chamar Mundo Afora do Caminhar. O que quer dizer meada? É por causa do meio? Meada É do meio? é enredo, Tá. rede, trama, bom. pode significar tudo isso. E aí você fez esse disco com um grupo que você já canta, que você já participa, que é coisa tua. Quem é Não. que organizou essa coisa toda? Quem Não, a produziu direção isso? musical do disco é do Thiago Amude. Isso. Ele fez a direção, fez os arranjos do disco. A gente se reuniu muitas vezes para pensar no conceito desse disco. As pessoas que participaram são pessoas que a gente considera muito. A gente não pensou simplesmente em chamar músicos brilhantes, todos são, mas a gente não pensou só nisso. A gente pensou em chamar também pessoas como o Vovô Bebê, que está aqui comigo, que tem um trabalho muito particular, muito singular, Isso. muito representativo do que está acontecendo e que a gente considera novo. um diferencial na música brasileira atual. Então, todos os músicos, a baixista, por exemplo, do disco é a Luísa Brina, que é uma grande compositora e cantora. Vários músicos. Esse daí é a tua turma de música. É um pouco, pessoal, porque você sai da escola Vila Lobos. Eu estudei na Vila Lobos. Você estudou na Vila Lobos. Você estuda na Unirita agora, não estuda? Não, eu sou formada em licenciatura pela Unirio. Tá, pois é. Então foi para Unirita. Ainda fez um intercâmbio na Suécia. Eu adorei essa história. Isso. É verdade? É. De música, né? Sim, Popular. estudei improvisação vocal lá. E foi bom? Foi ótimo. Passei um ano lá. De lá cantei em Paris, cantei... que mais? Onde mais? Em Londres. É bom, no né, Clube do Choro de Londres. Que Cara, é ótimo. muito legal. É muito bom ter essa experiência fora, não foi não? Foi incrível e foi muito revelador, assim, como as pessoas têm um respeito muito grande pela música brasileira e uma vontade muito grande de ter esse contato com algo que realmente não existe lá. Não existe. Essa mistura toda, essa singularidade cultural assim, que a gente tem, não existe. A gente sabe, né, que a música brasileira e a música americana são as músicas mais fortes por causa disso, né? Elas têm uma diversidade, uma pujança. Sempre, né? Todo mundo fica reclamando, a música não é mais o que era, mas ela ainda é. Né? E esse teu disco, ele é uma prova disso, não é não? Eu acho que a gente está caminhando... eu percebo nessa linguagem, por exemplo, do Thiago, que é um grande inventor, é uma pessoa super importante nessa geração, de um apontamento para um rompimento com um gênero definido, alguma coisa isso. Que rompa com isso, que dialogue com o inclassificável, com o Porque irrotulável. bebe todas as fontes e joga... E tudo assim, entrepermeando. Então, eu acho que o disco tem uma importância muito grande nesse sentido estético também. Agora, outra coisa que eu adorei é que vocês fizeram crowdfunding. E eu adoro esse sistema de crowdfunding, porque como vocês precisam para gravar do dinheiro, e eu fico impressionada como ele fica barato
do ponto de vista do lado de fora, você está entendendo? Quer dizer, não é... Gente, o crowdfunding era R$22 mil. É pouco, quer dizer, evidentemente que eu não tenho R$22 mil para te dar. Nenhum de nós aqui teria. Mas você pensar que num minuto você fez rapidinho, não foi? Ou não? Demorou 5 anos para fazer. Não, a campanha em si foi rápida, foram 3 meses. Você né? conseguiu. O processo de gravação aqui é muito demorado, né? Você conseguiu pagar teus músicos? Consegui. E é muito bonito, assim, como as pessoas se sentem emocionadas e elas são, de fato, parte desse projeto, né? Elas se sentem parte da construção de tudo isso. Gente, parece que um dos bônus era você fazer um pocket show. Imagina que delícia. Teve isso, teve como uma das recompensas, um sarau. Teve isso? Teve. E você fez? Sim, fiz. Ai, que delícia. Deve ser muito bom. Foi É uma recompensa extraordinária. E assim, uma coisa muito linda também foi a possibilidade de gravar o disco na Fazenda das Macieiras. É um estúdio. O que é isso? Numa fazenda, é um estúdio do Alexandre Andrés, que é outro grande compositor mineiro. Ele tem um estúdio em Entre Rios. Tá. Então a gente gravou no meio do mato. Vocês foram para lá? É uma Quer dizer, coisa aí que eu. uma farra, né, também. Isso não é um, possível. era um grande sonho que eu tinha de realmente ir para o meio do mato e me desligar de tudo e fazer música. E o processo meu de estudo, por exemplo, de canto, eu ia para frente de uma lagoa, não tinha nada em volta, só uma casa muito longe do outro lado. E eu ouvia o eco da minha voz. Quando eu cantava mais forte, vinha o eco. Então, é uma coisa assim, foi muito emocionante todo esse processo. E foi emocionante também a doação dos músicos todos, gente do Rio, como o Pedro, né, a gente... O Pedro, a Aline... não é do Rio, não? Ah, tá, ele é do Rio, a Aline... Mas você é do Rio? Eu sou do Rio. Mas teve muitos músicos de Minas. De Minas. Na gravação. E gente que você conhecia? Sim. Tudo isso você conhece. E você conhece como? Como é que a gente acaba conhecendo os músicos que a gente se identifica tanto? Por exemplo... Eu sou um pouco doida. Eu gosto disso. Eu saio viajando, sem grana mesmo, saio cavando shows e cavando essa coisa de conhecer gente. Eu tenho uma coisa de... É uma instigação minha de querer conhecer gente nova, música nova. E tem muita gente. A ideia inicial do disco era apresentar músicos compositores de todas as regiões do Brasil. Por isso é que não deu no CD só, né? Pois é. Então, por exemplo, os compositores de Belém, compositores do Sul, vão ficar para o segundo. Terceiro, quarto? Não, são só 2. Olha só, você já fez show de lançamento, como é que foi? No Sesc Ginástico, em aqui setembro. No Rio, em setembro. E no Sesc Pompeia, em outubro. E o resto, a gente o mundo afora. Vai seguir o mundo Maravilha. afora aí. Obrigada, Leci. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Então, Camila, o que temos? Então, Vera, separamos aqui uma pergunta da Bárbara Silva. Ela uma pergunta para a Ilesse, perguntando: na sua opinião, para a nova geração de músicos, qual é a maior dificuldade na carreira artística? São muitas dificuldades, é uma pergunta difícil. A maior. É a maior, assim, grita mais. Eu acho que é a difusão do trabalho, né? Mesmo com a internet? Porque a internet acaba virando determinados trabalhos, acabam virando como se fosse um espaço que é um buraco negro, né? É tanta coisa ali, a coisa se perde, né? Então, assim, uma divulgação efetiva, a gente conseguir acessar um grande número de pessoas, eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. Mas a gente segue, a gente não vive sem isso, né? A gente precisa disso para sobreviver, né? Quem lida com arte dessa forma, né? Que entende que é uma coisa que é essencial para a vida, sabe o que eu estou falando. É isso mesmo. Certinho. Vamos então conversar com a doutora Camila Pupi sobre essa síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença. Essa descoberta de que a síndrome de Guillain-Barré ela pode ser provocada ou está associada ao vírus de Zika e chikungunya é recente?
Bem recente, né? Até porque a própria epidemia da Zika, apesar de ter sido descrita em 1958, mas aproximadamente na África, ela só teve a sua grande epidemia no Brasil agora, a partir de 2015, 2016, que foi quando a gente, de fato, experimentou um número muito exacerbado de pacientes com Zika. E logo depois a gente começou a observar os casos de síndrome de Guillain-Barré se apresentando, estando muito associado cronologicamente com a infecção do Zika. Pois é, mas olha só, a gente vê crianças que foram atingidas pela Zika com problemas de microcefalia, ou seja, com problemas cognitivos sérios. Chikungunya com problemas musculares, é verdade, né? Sim. Que dura muito tempo e as pessoas têm dores durante muito tempo. Chikungunya é uma doença infecciosa que causa muita artralgia. Isso. E provavelmente ela acaba deflagrando uma doença autoimune das próprias articulações e que se perdura por meses e tem ficado assim por anos até um paciente sofrendo com dor articular, né? Já o Zika era uma doença que tinha um prognóstico que parecia ser muito benigno e que depois a gente viu que tinha associação com outras doenças neurológicas, não só a síndrome de Guillain-Barré, mas também o problema das microcefalias e das malformações congênitas. Porque a síndrome de Guillain-Barré não dá nenhum problema cognitivo. Não, a síndrome de Guillain-Barré ela afeta os nervos periféricos exclusivamente. O que são nervos periféricos? Nervos periféricos é tudo aquilo que sai da medula e vai inervar os nossos músculos, a pele. Então isso inteiro, todo o sistema nervoso. Todo o sistema nervoso, né, tanto os nervos sensitivos quanto os motores, né, eles saem do encéfalo, passam pela medula e atravessam, né, ali pelo canal vertebral até chegar nos nossos músculos, na nossa pele. O que é uma doença autoimune? Doença autoimune é tudo aquilo que a gente produz contra a gente mesmo, né? Então, existem várias teorias sobre por que a gente desenvolve uma doença autoimune. Por que a gente se ataca? Por que a gente se ataca. As novas teorias atuais falam que existe um desbalanço entre os mecanismos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Nós temos isso já codificado geneticamente e existe esse desbalanço e a gente acaba desenvolvendo. É bem verdade que a gente nasce com uma predisposição genética a desenvolver essas doenças, mas que fatores ambientais, como as infecções virais, infecções bacterianas, como fatores de hábito, né, obesidade, consumo excessivo de sal, pouca exposição solar, podem ser fatores que acabam deflagrando ou precipitando o aparecimento dessas doenças. Quer dizer, essa quantidade de fatores é quando a gente não sabe exatamente muito. Exatamente. E aí fica muito pior, né? Fica difícil. Na verdade, dá a sensação que o organismo fica confuso diante de alguma coisa, não sabe se ele ataca, se defende, acaba se Mas é exatamente auto-atacando. isso. Na própria síndrome de Guillain-Barré já foram identificados vários vírus e várias bactérias que podem deflagrar a doença. Então, por exemplo, na infecção pelo Campylobacter jejuni, que é uma bactéria que dá uma gastroenterite, existe uma partícula dessa bactéria que é similar ao do nervo periférico, a bainha da mielina. Então, quando a gente forma anticorpo para atacar a bactéria, a gente acaba atacando erroneamente, quer dizer, nosso sistema imunológico, a bainha de mielina e acaba fazendo a síndrome de Guillain-Barré. Em suma, é um sistema imunológico burro eventualmente. Exatamente, e muito complexo. Bom, aí quais são os sintomas da Guillain-Barré? Os sintomas primordiais, né, são fraqueza, que em geral ela é ascendente, ela começa nos membros inferiores, vai subindo, pega os braços, pode pegar a face, até atingir a musculatura respiratória, deglutição. É uma síndrome que pode ser potencialmente fatal, 5% desses casos são fatais e cerca de 20% desses casos ficam com sequelas graves, motoras, importantes e irreversíveis. É difícil fazer um diagnóstico? Não é difícil, mas a gente precisa de um profissional capacitado. Em geral, os neurologistas estão mais aptos a fazer esse diagnóstico, mas é bem verdade que todo clínico, né, todo bom clínico emergencista deve saber diagnosticar a síndrome de Guillain-Barré e ela é eminentemente clínica. Então, basta a gente ter uma fraqueza simétrica, ascendente, com hipotonia, ou seja, musculatura muito flácida, né, e ausência ou diminuição de reflexo. Todas as outras doenças não são parecidas com ela? Não são.
a esclerose lateral amiotrófica, Isso. que é a ELA, é uma doença muito mais crônica, né? Demora muito mais tempo a acontecer e ela é muito mais assimétrica e os reflexos, em geral, estão exaltados. Então, tá, é essa uma questão da doença... simetria é importante. A questão da simetria é importante. E me diga uma coisa, ela aparece criticamente? Ela é aguda, é uma síndrome que se desenvolve até 4 semanas. Então, é uma doença que a gente caracteriza na medicina como sendo aguda, né? E a gente usa isso como critério diagnóstico. Então, a fraqueza muscular, que pode estar associada à dormência, formigamentos ou não, quando está associada à diminuição dos reflexos, em geral, é suficiente para a gente dar o diagnóstico clínico da síndrome de Guillain-Barré. A jornalista Lucy Hipólito, há coisa de uns 10 anos, se não me engano, de repente, o que ela conta foi o seguinte, ela estava em Paris e, de repente, ela acordou e ela não conseguia se mexer. Né? Inteiramente paralisada, ou seja, ela estava com tônus zero, não conseguia se mexer em cima de uma cama. E a partir daí, graças a Deus, foi diagnosticado o Guillain-Barré e ela pôde começar um tratamento. Sim. Mas o que ela diz é que ela poderia ter acontecido por conta de um excesso de vacinas que ela teria tomado por conta dessas viagens que ela ia fazer na Ásia, tudo isso. Sim. Outro dia esteve um médico a respeito de vacinação que a gente fez sobre essa necessidade de se vacinar, e eu estava dizendo, mas eu fiquei com medo da síndrome de Guillain-Barré. E ele disse, e eu queria que você confirmasse isso, que o problema não é a quantidade de vacinas, são várias vacinas tomadas assim, uma vez hoje na segunda, outra na sexta, outra na próxima segunda, durante um período lato de tempo, que faz com que o organismo comece a não entender bem, só que ninguém sabe disso, né? Claro. Então, assim, a questão da vacina, a vacinação também é um fator que pode deflagrar a síndrome de Guillain-Barré, assim como um agente infeccioso, como o Zika, o Campylobacter jejuni, que eu citei. Então, assim, não são todas as vacinas que têm uma prevalência alta de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Em geral, por exemplo, a vacina de influenza, que nos Estados Unidos se levantou muito a bola de que ela poderia ter uma prevalência maior de síndrome de Guillain-Barré. A gente pesa muito o custo-benefício de vacinação. Então, por exemplo, em grupos de risco, né, que o influenza pode matar, provavelmente o risco de desenvolver Guillain-Barré é muito menor do que o risco dele morrer depois de pneumonia ou de influenza. Então, assim como tudo na vida, a gente faz um equilíbrio entre risco e benefício, né? Então, as vacinações, no meu ponto de vista, elas trouxeram um grande avanço à humanidade, com uma sobrevida muito grande, né? A gente vê que depois da era da vacinação, a nossa sobrevida aumentou muito junto a outros fatores, claro. Mas para cada vacina, a gente faz um estudo de prevalência da síndrome de Guillain-Barré. Então, cada tipo de vacina tem associado um índice, né, para medir qual a prevalência de Guillain-Barré e algumas delas, por exemplo, podem até ser retiradas do mercado se esse índice for muito alto, né? Camila está com um colega, um parente. É um conhecido, né, um amigo, e ele teve a síndrome de Guillain-Barré e foi exatamente como ela citou, ele teve chikungunya, logo em seguida ele teve uma diarreia muito forte e aí ele amanheceu sem poder levantar. E aí a grande questão na família dele foi que eles não sabiam onde procurar ajuda, porque os hospitais não sabiam identificar de cara o que ele tinha e quanto mais tempo se perde, é prejudicial? Sim, com certeza. Quanto mais precoce o diagnóstico e mais cedo você instituir a terapia, melhor vai ser o prognóstico da doença. Então, a gente até tem algumas escalas de predição, por exemplo, de risco de insuficiência respiratória, que é uma coisa grave que pode levar à morte. Então, a gente, na chegada desse paciente no hospital, a gente consegue estimar esse risco e que vai nos levar a tomar uma decisão se ele vai para o CTI ficar monitorizado ou não. Então, mas ela falou de um exame do líquido... Eles diagnosticaram que era realmente a síndrome por um líquido que eles tiram aqui na coluna. Na coluna. É preciso fazer... Não é necessário, mas é um diagnóstico de suporte. Então, o diagnóstico é eminentemente
clínico, Tá, né? mas Então, é, por exemplo, alguém que está numa cidade muito remota, no Amazonas, eu não preciso de um líquor para me dizer que ele tem síndrome de Guillain-Barré. Se ele tiver fraqueza progressiva, com reflexos diminuídos com menos de 4 semanas, já é suficiente para eu fazer o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Mas se eu puder e tiver a possibilidade de fazer o líquor, né, para averiguar se existe uma característica que a gente fala que é a dissociação albuminocitológica, as proteínas do líquor aumentam e as células do líquor não aumentam, isso que é a dissociação. Aí é mais um fator que diz pra gente que, de fato, é a síndrome de Guillain-Barré. Camila, Qual é a grande desculpa. pegadinha disso? O líquor, ele só está dissociado em cerca de 50% dos casos e ele só passa a ficar alterado depois de 2 semanas, em média, do evento inicial da fraqueza. Então, por isso que o diagnóstico tem que ser clínico. A gente tem que formar bons médicos e ter bons neurologistas que consigam fazer esse diagnóstico. Existem graus, então? Que se ele pode ser letal e se ele pode ser muito pouco. Tem algumas formas que são tão leves, tão frustras, que a gente nem prescreve tratamento. Então, as formas que são puramente sensitivas e que o paciente tem uma fraqueza muito leve, os guidelines, eles falam que a gente nem precisa tratar, porque é uma doença monofásica, né? Tem uma fase só e ela tende até a melhorar sozinha, quando ela é muito leve. Né? Quando ela é mais grave, incapacita, né? O paciente não consegue deambular, está mais restrito, precisa de auxílio, e aí necessariamente, quanto mais cedo você instituir o tratamento, menor vai ser a chance dele ficar com sequela e menor o risco de mortalidade. A última perguntinha, a quem ele preferencialmente atinge essa doença, essa síndrome? Basicamente a todos, mas existe um pico de incidência, né? As formas mais graves acontecem nos idosos, justamente pela fragilidade que a idade em si acaba levando, e também nas crianças. Então, são grupos de risco que potencialmente podem ter as formas mais graves, mas também pode acometer de forma grave adultos jovens. Então, é óbvio que pacientes que têm comorbidades, têm diabetes ou têm algumas outras comorbidades, acabam também tendo um prognóstico pior, né? Pessoas que já têm algum tipo de lesão no nervo periférico também, né? Mas acomete toda a faixa etária. E não dá para prevenir. E não dá para prevenir. É só rezar. Esse meu amigo, ele tem 21 anos, estava super saudável. Mas ele vai ficar bem? Vai. Bom, a gente acredita que sim. Ele fez o tratamento no Hospital Universitário de Niterói, que é o hospital que eu trabalho. Eu sou professora do Hospital Universitário Antônio Pedro. E lá foi um centro de referência, inclusive na era Zika, né? Eu trabalho também em outros hospitais particulares, como o Badinho, o Israelita e o São Lucas. E naquela época da epidemia, a gente teve um grande número de casos chegando e a gente precisou instituir um hospital de referência para receber esses casos. Durante a época da epidemia, a gente recebeu mais de 50 casos, várias publicações internacionais com um peso científico alto saíram desses casos que atendemos lá no Hospital Universitário. Queria deixar citado aqui o nome do professor responsável por essa pesquisa, que é o Oswaldo Nascimento, que teve grande importância nessa relação, inclusive, com a comunidade internacional e foi bastante importante para a comunidade científica brasileira. Maravilha, a gente já sabe até onde ir, se por acaso a gente começar a ficar muito fraco. Gente, pesadelo. Bate lá. Obrigada, doutora Camila. Vamos conversar com Michele Fernandes. A Michele é uma moça muito interessante, porque ela trabalha numa área... É engraçado falar disso porque, na verdade, as mulheres... A gente está aqui cheio de mulheres profissionais que trabalham e, no entanto, você trabalha numa área mais complicada desse ponto de vista, que é uma área muito masculina, e a gente supõe que seja difícil e queria que você contasse um pouco isso. Sim, exatamente. Quando eu comecei nessa área, 14 anos atrás... Logística, comércio exterior. Logística, comércio exterior. Na verdade, eu me formei em relações internacionais primeiro, mas depois eu fui logo para o comércio exterior, estudei na área de comércio exterior e depois logística. Principalmente, eu estava comentando, quando tem o profissional, a mulher no escritório, é uma questão, né? Mulher no comércio exterior já existe há muitos anos, mas mulher dentro de um armazém de cargas, conferindo mercadoria, no meio de um pátio cheio de contêineres, isso é pouco comum, principalmente quando eu comecei há 14 anos atrás. Então, assim, ganhei vários apelidos ao longo dos anos. A gente brinca aqui na logística, tudo é log, né? Então, coffee log, eu era Barbie log. Eu chegava, Barbie log. Você gostava? É
levava na brincadeira. Que amor que você é. Eu queria matar um que me chamasse Eu sou muito Barbie Noir. brincalhona, eu levava na brincadeira, mas claro que a gente, não só eu, como as meninas que trabalhavam comigo na época, claro que a gente, né, via ali um machismo, né, muito evidente, existia aquela separação. Enfim, então, me rendeu muitas histórias, muita luta, né, ao longo desses anos. Hoje em dia já existem mais mulheres nesse mercado, mas ainda assim a gente passa por algumas situações constrangedoras. Eu participei agora do ENAEX, Encontro Nacional de Comércio Exterior, e eu fui convidada para palestrar. E eu fiz uma palestra completamente diferente. Primeiro, assim, com base na Simone de Beauvoir. Já comecei assim, todo mundo, nossa, achei que ela fosse falar de comércio exterior e tudo. Aí depois um pouco do que eu passei, da minha trajetória. E aí eu contei uma história que foi o seguinte, logo quando eu comecei numa empresa de Singapura. Já era complicado também, porque eu já tinha esse contato com os asiáticos, né, que também achava estranha a mulher nesse meio, enfim. Já tinha essa o machismo questão... na Ásia, nesse meio, é pior do que o machismo aqui, nesse meio aqui? Não é Tem questão que diferença? seja pior. Existe no mundo inteiro, né? Mas esse caso, por exemplo, que eu vou te contar, são com italianos, né? Tá. Então, os italianos é muito machista. E aí me chamaram, falaram, Michele, você vai para uma reunião, na época eu trabalhava em São Paulo, você vai para uma reunião no Rio de Janeiro, me prepararam, enfim, fiz um treinamento, estava logo no início. E aí eu cheguei numa multinacional aqui no Rio, para uma reunião, em torno de 20 homens, assim, na sala de reunião. E aí eu cheguei e eu entrei, vim com a minha pastinha e tal. Aí o presidente da empresa estava presente e falou assim, você é secretária, né? E seu chefe está chegando, seu diretor está chegando para fazer a reunião com a gente, que a gente está esperando. Eu falei, olha, não, sou eu que, né? Eu que vou liderar a reunião e, por favor, você apaga a luz, porque eu trouxe meu projetor, eu estou com pressa também, não tenho muito tempo a perder. E eu vou sair daqui com o contrato assinado. Mais alguma pergunta? E ele ficou assim, super... e ele ficou super assim, ele tomou um susto, ele até teve aquele, sabe, aquela coisa Mas assim, isso foi uma susto. atitude que você teve que tomar, porque, em princípio, você não você não tem esse comportamento, né, Michele? Na verdade, é o seguinte, eu passei a ter. Por quê? Primeiro que eu vejo profissional independente de gênero. A gente tem que, a nossa luta é essa, independente de gênero, você é um profissional, tem que ter respeito. E o fato de eu ser mulher, eu já fui modelo, então tem toda aquela coisa que acha que pode fazer uma piada, acha que pode fazer uma gracinha, acha que pode entrar, né, em assuntos fora ali do trabalho, do que diz respeito ao que você está apresentando, enfim. Então, eu acho que tem que ter, às vezes, você tem que dar esse choque, assim, sabe, tem que ter essa postura para justamente criar essa barreira. E eu sou muito assim, então eu brinco, eu falo, olha, quando eu vou para uma reunião, eu sento numa sala de reunião, não é a mulher, é o profissional de comércio exterior. Eu falo com homem, falo com qualquer um normalmente, entendeu? E geralmente são homens, porque você vai negociar, você vai... Enfim, e o que acontece? Até está tendo uma mudança agora, mas ainda, eu acredito, muito pequena. Sempre existiu mulher no mercado de trabalho, mas a mulher com cargo de liderança, como presidente de grandes empresas, são poucas. Né? Isso é uma realidade, é o famoso protagonismo, né, exatamente, Michele? Exatamente, são poucas. Então, como no comércio exterior a gente... os números são altíssimos, né? O montante de dinheiro que circula é tudo muito alto, né? Os valores são... Então, você geralmente fala com o vice-presidente, você fala com o presidente da empresa, você até inicia, às vezes, uma negociação com cargos de gerência, né? Mas depois o final vai chegar, e nunca é mulher, dificilmente é mulher. Então, são homens. Então, eu Você está no cargo numa empresa ou você já é uma... Não, hoje eu tenho a minha empresa. Você tem a tua empresa hoje em dia? Sim. Então, você já é CEO, não eu tem que fiquei discutir 5 anos numa empresa de Singapura e depois que eu saí da empresa, eu já abri a minha, na sequência. Porque era isso que você ia fazer de qualquer maneira, mas deve ter pesado também o fato de você querer um pouco de independência desse meio. Sim, claro, com certeza. Já era uma coisa que eu tinha em mente, como eu falei, eu venho do... E me diz uma coisa, na medida em que você estava num ambiente em que você era tão capacitada quanto aqueles 20 outros homens, Sim. O teu salário era o mesmo? Naquela época, não. Era bem menor. Hoje em dia já seria, Era bem mas menor. porque você sabe reivindicar hoje em dia. Mas é porque hoje também eu estou em outra posição, sim. Mas então os salários continuam mais baixos. Por exemplo, quem trabalha comigo, eu dou participação. Eu trabalho com participação nos lucros, independente
de gênero, né? Eu dou participação para os meus funcionários. Eu estava lendo que a gente não precisa se preocupar, porque a situação está melhorando, quer dizer, a desigualdade entre os salários de homens e de mulheres está melhorando. Se continuar nesse ritmo, gente, não demora praticamente nada. Em 217 anos, nós conseguiríamos chegar lá. Inacreditável. Nesse ritmo, só vai demorar 217 anos, quer dizer, nem a sua bisneta vai ver. A medicina tem que estar verdade. muito avançada para a gente poder Ver ver isso. isso. A gente está trabalhando. É verdade. Então, é um problema, né, que bom que está sendo discutido, porque anos atrás eu não via nenhuma discussão sobre isso. Mas você está vendo mais mulheres ascendendo a cargos mais importantes? Sim, eu percebo, sim. Como eu falei, esse cargo de gerência tem muitas, de gerência, Muito mais do que já tinha. muito Então, mais tem do que antes, correto. Médicas também, está aumentando muito. Também. Hoje eu sou professora na universidade, eu vejo grupos assim com entre 60% a 70% de meninas em relação a meninos. Esse problema a música nunca teve. Tem muita... Tem também, sim, né? tem, Quer sim. dizer, o machismo ele é Por absolutamente... exemplo, Mas eu estou falando aqui tem números. O protagonismo feminino, ele existe na música. a gente também. poderia considerar cargos de liderança, por exemplo, arranjo, direção musical. Isso. A pessoa que fez a direção musical dos shows do meu disco é uma mulher. Tá, porque você escolheu assim. Mas não é uma coisa tão comum, não. de ver. Agora, em relação à tua área, que é uma área nova, é uma área onde as mulheres não teriam nenhum tipo de preconceito, você ainda tem esse mesmo problema. Tem menos mulheres. Sim, tecnologia é naturalmente, né, digamos assim, tipo, desde o início era só homens, né, e recentemente que tem aumentado bastante o número, né. Eu acho que muito está desmitificando, né, isso que tecnologia é só para homem, né, que na realidade que mulheres podem fazer e na realidade às vezes fazem muito melhor até alguns trabalhos de programação, por exemplo, do que homens também. Então isso está aumentando. Uma outra problemática que está dentro disso, desse protagonismo feminino, está na relação da divisão das tarefas na sociedade. Então, no encontro eu levantei isso, exatamente. Qual a diferença da mulher para o homem na questão do trabalho em si? A gente levantou isso. Primeira coisa, a mulher é dona de casa, tem filho. Primeiro, eu não sei cozinhar e nem tem filho, mas eu defendo isso, tá? Dona de casa, tem filho, tem todas essas tarefas, né, que ela faz muito bem de gerenciar o lar e ainda consegue juntar, né, com o trabalho. Então, assim, ela tem mais atenção, ela é atenta aos detalhes, ela tem uma questão muito forte que eu acho que, inclusive, isso na logística, no comércio exterior, isso é essencial. Ela sabe lidar com pressões, está acostumada a tomar não só atitudes, mas lidar com todo esse ambiente de pressão, de tensão. Porque você é obrigado a tomar três Exato. decisões simultâneas sobre três situações diferentes. Principalmente quando ela vai criar o filho, né? Porque é uma responsabilidade muito grande a criação. Então, ela está acostumada com essa coisa da tensão. Isso no comércio exterior, imagina, né? Câmbio, tudo que a gente passa, legislação que muda toda hora, a logística, problema de clima, navio que dá problema em alto mar, enfim. Então, tem que ter essa capacidade, né, de resiliência, na verdade. Né? Exatamente. Então, isso eu acho que a mulher se destaca muito no comércio exterior. A gente levantou esses diferenciais. E, para mim, esse é um dos mais importantes, além de ser detalhista. Quando a gente faz um projeto logístico, os detalhes são fundamentais. E a mulher é super detalhista. Não que não tenha homens que Pois é, não sejam, essa mas... tua definição de detalhista, eu não sei se eu conseguiria... Eu entendo o que você quer dizer, mas eu não acho que os homens não sejam. Não sejam? Eu percebo que as mulheres são mais. Na tua profissão, né? Sim. E você também? Sim, as mulheres são mais em geral, elas conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Chamada multitask. Isso tudo bem, estamos de acordo. É o detalhismo que eu Em estou geral, perguntando. tem mais sistematização das coisas, porque como elas lidam com várias coisas ao mesmo tempo, se não houver sistematização, Exato. elas não conseguem fazer tudo. Você acha isso, Té? Sim, na realidade eu concordo completamente com isso, que na parte de multitarefas, assim, realmente, às vezes tira de 10, né, comparando. A mulher sai na frente, né? No teu mundo também, Alice?
Eu acho que a gente acaba sentindo que a gente tem que provar mais que a nossa pode, né? competência, né? Porque é muito verdade. essa coisa, nossa, toca que nem homem, sabe? Essa coisa assim. Sei, perfeitamente. Então, é bem É por aí. complicado, mas, gente, olha só. A gente fica falando aqui mal dos homens. Eu sempre defendo os homens, né? Sempre. A gente vive muito mais. E a gente, quando envelhece, a gente envelhece muito melhor. E eu realmente, eu não desejo que a gente tenha menos trabalho. Eu desejo que os homens tenham o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, ele só nos fez bem a vida inteira. É Quer dizer, o verdade. fato da gente se ocupar das crianças, se ocupar da casa, É verdade. só nos fez bem. Que os homens Ocupa consigam a isso cabeça, um né, a dia, mente, porque a gente só cresceu e, na por cima, a gente vive mais, né? Desculpa. Então. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Vamos perguntar para a Camila o que nós temos? Olha, temos uma pergunta aqui boa. A Joana Andrade pergunta para todas as mulheres do programa se vocês acham que a mulher hoje precisa escolher entre uma carreira bem-sucedida e a maternidade. Não, de jeito nenhum. Minha opinião, de jeito nenhum. É fácil conciliar? Dá para conciliar as duas? Eu acho que é normal hoje em dia conciliar, né? Bom, Eu não sei porque eu não sou de conheço hoje em do dia. lar. A gente só conhece a do lar, né, no Brasil. Eu acho que isso não é fácil porque a relação ainda é desigual dentro das famílias, né? A mulher ainda fica com Dentro do muito mais casamento, sobrecarga né? ainda. Eu acho normal. Mas eu acho que é possível, sim. Nós somos guerreiras, né? Não é uma Exato. coisa, não é uma novidade, né? Isso. Eu tenho um filhinho pequeno de 2 anos e meio, Matheus, um beijo. Mas para mim foi bem difícil, assim. Eu voltei a trabalhar quando eu estava com 6 semanas de puerpério, no consultório. Mas mesmo assim, depois, para voltar a minha carga horária completa, para sair para ir a congresso, para voltar, sempre foi muito sofrido para mim. E não necessariamente porque eu não tinha ajuda em casa, porque para mim era difícil executar minha função profissional e executar minha função profissional e ser mulher, e ser mãe, e ser filha, e ser irmã, enfim. Pra Esses mim foi- papéis todos que a gente exerce são pesados. É. Eles não são... E eu compreendo quem não consegue exercê-los, porque eles são tantos É verdade. que... E aí? É Vamos isso. conversar com o Theo, nosso representante masculino, coitado, aqui pressionadíssimo. Tem que ser feminista nessas horas, né? Não tem outra jeito. É, muita pressão. Então, vamos lá. Você tem 23 anos, está fazendo desenho industrial na PUC, mas você não começou por aí. Você sempre gostou de informática. Vamos lá. 23 anos, nasceu em? 95. 95. Isso quer dizer que você é totalmente digital. É. Sim. Qual é a tua impressão do mundo digital ou do mundo analógico? Eu acho que o mundo digital é muito mais conectado, assim. Né? Eu acho que tanto você precisa de uma informação, você consegue na hora, né? Praticamente. Porque eu acho que isso pode ser até bom e ruim, né? Dependendo. Né? E é tudo muita facilidade, né? O ruim disso é que se a gente também não tem aquela informação na hora, né? A gente não procura mais no livro, não procura mais na segunda página do Google, por exemplo, né? É verdade, a segunda página do Google é das coisas menos acessadas do mundo. E aí, essa ideia dos aplicativos... Você quer explicar o aplicativo? A gente começa pelo aplicativo e a gente volta para trás se a gente tiver tempo. Vamos lá. O Fake Off, né, foi um aplicativo que foi desenvolvido por mim, pela Jéssica, o Giovanni e o Rodrigo. A gente faz parte do programa de inovação tecnológica do Departamento de Informática da PUC-Rio. E dentro desse programa, a gente tem vários desafios, né? E o desafio no qual o Fake Off surgiu era de como melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Tá. E aí a gente foi tentando rastrear o que causa isso. E aí a gente achou, né, quer dizer, o que causa tudo, quem que faz as leis
né, no Rio, assim, ou no país, enfim, no mundo, que são os políticos. E os políticos, a gente sabe a situação, né, do país, de como está de escolha política, né? E a gente pensou, como que as pessoas podem se conscientizar melhor? Porque atualmente, quem nunca recebeu uma fake news no WhatsApp ou, enfim, no Facebook, né? E então a gente pensou, como que a gente pode tentar melhorar isso? Então a gente foi fazer uma pesquisa até para tentar, né, identificar melhor, e a gente achou uma matéria, uma pesquisa, né, da FGV, que falava que nas eleições de 2014, no segundo turno, né, foi 10% de todos os debates políticos no Twitter foram causados por robôs. E dado que no segundo turno a diferença foi de 1%, mais ou menos, entre os Foi dois, Dilma e Aécio, né? E Aquela Aécio. famosa mínima diferença entre os dois, né? a gente ficou pensando o quanto as fake news, né, que parte desses robôs estavam compartilhando fake news, o quanto que as fake news ajudaram, né, a ter esse resultado, né? Será que se as pessoas soubessem no que elas podem acreditar, o resultado seria diferente, né? Então, o Fake Off saiu dessa ideia. Bom, e aí como é que vocês conseguem descobrir as fake news? Uhum. Então, o Fake Off, a ideia dele não é dar para o usuário em si o veredito se a notícia é falsa, tendenciosa ou verdadeira. A gente não quer que a pessoa leve aquilo como verdade absoluta. E a principal diferença entre o Fake Off e as outras plataformas é que no Fake Off quem vota e quem reporta notícias é a comunidade, são as pessoas. Então a gente preza muito a transparência. Em nenhum momento a gente altera o resultado de uma votação. E a principal ideia dele em si é durante a votação, né, que o usuário nunca vai falar que aquela notícia, aquele voto dele é tendencioso ou verdadeiro Não ou entendi falso. nada. Explica para mim. Eu entro e ponho lá, você instalo entra- o aplicativo. sim. E aí, qual é a minha ideia? O que eu vou procurar? Então, você vai poder olhar o feed e aí você vai poder ver uma matéria específica. Tá. Porque até o momento o aplicativo não pede login, não pede nada. Ele é Tá. aberto a qualquer um. Tá. Aí, a partir do momento que você quer... eu discordo disso daqui, eu olhei a matéria, eu acho que essa matéria é meio tendenciosa. Tá. E aí você vai votar, né? Você vota. Você vota. Você vota. Pelo que você acha. É um achismo, assim. Sim e não, digamos assim. Porque o voto, né, como eu estava explicando, o voto, você não fala que aquela notícia é fake ou tendenciosa. No voto, você vai ter uma série de perguntas, né, e com sim e não. Sim e não. Você só vai responder sim ou não. Em todo momento, você vai poder verificar, né, entrar no link da notícia original e vai verificar conforme você vai votando. Por exemplo, uma das perguntas é: a notícia citou alguma fonte? Tem alguma fonte? Você vai aprendendo a fazer jornalismo. Então, a Muito ideia do legal. aplicativo é justamente fazer com que você aprenda como verificar a notícia depois. Então, a nossa expectativa é que depois de, sei lá, alguns votos que você faça, você já sabe mais ou menos quais são as perguntas. Então, você vai poder, quando navega na internet mesmo, ver, eu estou achando meio estranho essa matéria. Eu não estou vendo fonte, eu não estou vendo data de publicação, não estou vendo quem publicou, não estou vendo outros sites que estão publicando essa matéria também. Então, essa é a ideia, na realidade. Ótimo isso, muito bom. Eu gostei desse estágio que você fez na comunicação da PUC. Por isso é que ele ficou assim, todo esperto. Né? Mas eu tenho uma pergunta. Nessa era que a gente está vivendo de a gente acreditar só no que a gente quer acreditar, você não acha que talvez as pessoas... eu tá aqui... coloquem a informação errada só para parecer que aquela notícia é verdadeira ou aquela notícia é falsa? Então, a gente está... Sim, entendi. Como, por exemplo, no questionário, como assim não responder tudo não, por exemplo? Exatamente. Então, a gente está trabalhando em formas de prevenir isso. Uma delas, por exemplo, você votou e nem viu o site, sabe? Você nem olhou o site. Nem então, entrou. Nem entrou no site. É meio suspeito. Como você pode ter votado sem ter visto o site, né? Por exemplo. E aí a gente está realmente investindo nisso de
de formas de detectar se você realmente é uma pessoa, Se né, você é um primeiramente. usuário interessado Sim. no que Se você você- está propondo, Sim, ou se você se é é um um robô. fake, É, você é um fake. Muito interessante isso. E qual é, então, o nome do aplicativo? É Fake Off? Basta isso? isso. Tá Por aí. enquanto está disponível só na App Store, né, mas porque isso a gente quer estabilizar a versão da App Store, né, É. deixar. Porque cada vez que, como o aplicativo lançou há pouco tempo, né, deve fazer umas 2 semanas que a gente lançou, a gente está recebendo feedback de muitos usuários, até mesmo dentro da faculdade em si. E aí, cada vez que alguém vem falar com a gente vai lá e melhora. E aí, quando a gente tiver uma versão mais estável, né, para o iPhone, né, para iOS, aí a gente vai passar também para o Android e também, no futuro, para a web. Então, você nem vai precisar ter um celular para realizar essa votação ou verificar uma notícia. Maravilha. Parabéns. Eu gostei muito desse aplicativo. Quanto tempo vocês demoraram para fazer? Então, Para desenvolver isso? a gente demorou até agora, tem 6, 7 meses, mas pelo fato que a gente, antes de entrar no programa, né, lá no departamento de informática, a gente não sabia, né, a maior parte não sabia programar, não sabia direito o que fazer, e a gente construiu do zero o nosso sistema todo, incluindo o sistema de suporte todo, para justamente tentar deixar ele mais seguro e transparente também, porque a gente preza muito a transparência, a gente quer que o usuário saiba o que está acontecendo ali para a gente, ele ter certeza que a gente não está modificando as coisas por baixo dos panos. Né? Muito bacana, foi muito legal. A gente pode terminar o programa cantando? Sim. E vai ser o quê? Papola Brava, do Thiago Amude. Muito lindo. Pode ir lá. Com o vovô Nenê de novo? Vovô Bebê. Vovô Bebê. Então tá, gente, se eu só me despedir de vocês, a gente volta no próximo Sem Censura. Foi um prazer tê-los aqui, todos. Risonho, 3 variado. Depois de sondar arcanos, oráculos, teoremas, escrituras e profundidades, o poeta todo ancho, lírico, feito um demônio, tatuou na cabeça de um alfinete os números ocultos constelados na miúda joaninha, oh, mas com um naco de papoula brava, oh, mas com um naco de papoula brava, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer, quem... Montanha e promontório, doravante embalaram lagoa enseada, oceano com a cantilena do poeta, retumbante, fole, mudo, híbrido de praga e prece. E toda vez que o verbo se consubstancia, lá vão as joaninhas apressadas, rodear aquela pedra, oh, mas com um naco de papoula brava, oh, mas com um naco de papoula brava, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer, quem... Oráculos, teoremas, escrituras e profundidades, o poeta todo ancho, lírico, feito um demônio, tatuou na cabeça de um alfinete os números ocultos constelados na miúda joaninha, oh, mas com um naco de papoula brava, oh, mas com um naco de papoula brava, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer dentro daquela pedra de litoral, quem o viu adormecer, quem...